Mesmo eliminado, o Brasil fez o mundo inteiro parar para aplaudir. Gringos de diversos países estão elogiando a paixão, o respeito e o amor que o povo brasileiro tem pelo futebol. Porque aqui, o futebol não é apenas um esporte, é parte da nossa identidade, da nossa cultura e da nossa história. Todo brasileiro precisa ver isso, até quem nem gosta de futebol. O que vi hoje nunca vi na minha vida. Sou americano morando no Brasil e sabia que os brasileiros amam futebol, mas nunca imaginei que fosse assim. Onde quer que eu vá, todos usam a camisa brasileira. Os mercados fecham cedo especialmente para o jogo e as ruas estão vazias ou começam a ficar vazias. O que mais me surpreendeu é ter amigos que não gostam de futebol. Eles não se importam e me convidaram para assistir a partida. Acho isso absolutamente incrível, mesmo nos dias mais patrióticos, 4 de julho nos Estados Unidos. Ninguém está a este nível, não é nada assim. Mas acho que isso mostra culturalmente que a Copa do Mundo é mais do que apenas um jogo. É mais do que só futebol, é um grande evento cultural para todos se reunirem e celebrar o mesmo time. Eles querem que o time esteja juntos e, sinceramente, nunca imaginei que seria assim. E eu que descobri que o meu irmão sabe melhor o hino do Brasil do que o hino de Portugal. Vamos comparar, eu vou pôr os dois hinos. Não posso ver ali. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Levantai hoje de novo esplendor. Olha, céu final. Vá. De Portugal. Essa foi a parte mais difícil. As plumas da memória, ó pátria, que diz a voz dos teus igrejas da voz, eu lembro disso. Isto é o levar a vitória às armas. Eu ia dizer ao pátria, mas é aos armas sobre a terra e sobre o mar. Às armas. Gente, a outra é muito mais difícil. Mas contra o Senhor do Pai, eu sei. Contra os que ele agora quer. Ouviram do Ipiranga as marchas plácidas, o povo heróico bravo no combate. E o sol da liberdade raiou. Também brilhou no céu da pátria nesse instante. Superou dessa igualdade. Conseguimos conquistar com o braço forte. Em canseio, ó liberdade. A própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, intenso raio vivo, flores de esperança, a terra desce, e límpido, imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo e forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. E de outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mães, de pátria amada, Brasil. É isso. Acabou? Mesmo com a eliminação, o Brasil chamou a atenção do mundo por um motivo que vai muito além do resultado em campo. Nas redes sociais, torcedores e criadores de conteúdo de diversos países elogiaram a paixão do povo brasileiro pelo futebol e a forma como o país vive o esporte. Muitos destacaram que, no Brasil, o futebol faz parte da cultura, une famílias, movimenta cidades e desperta emoções como em poucos lugares do planeta. Para eles, o brasileiro trata o futebol com um carinho e uma intensidade que ajudam a manter viva a essência do esporte. Os comentários também ressaltam que, independentemente de vitórias ou derrotas, o Brasil continua sendo uma das maiores referências do futebol mundial. É um reconhecimento que vai além dos títulos. É sobre a maneira como um povo transforma o futebol em alegria, tradição e identidade. No fim das contas, esse respeito internacional mostra que o Brasil continua sendo admirado não apenas pelos seus craques, mas pelo amor genuíno que o seu povo tem pelo esporte mais popular do mundo. Eu amo
a seleção brasileira e sempre vou apoiar os jogadores, estão de parabéns. E não foi vergonhoso a jogada deles. Eles fizeram o que eles conseguiram, tá bem? Até porque mesmo Noruega não estava a jogar bem, ok? Então não vamos agir como se Noruega calhou, marcaram um golo e é isso. No final começaram a marcar golo, mas não vamos agir como se eles também tivessem feito uma coisa incrível. O mesmo vai para a França. A França não é a melhor seleção que vocês dizem, que vocês mais gostam. Os franceses também jogaram pessimamente da última vez. Quem assistiu a Copa viu, tá? Jogaram muito mal e mesmo assim depois o árbitro até tentou facilitar para eles, não sei o quê. E pronto, marcaram e ficaram ali. Entende? Tá ali a Argentina. Cabo Verde estava a jogar muito melhor e a Argentina ganhou, tá? É uma pena que o Brasil não facilita, tá? É uma pena que facilitam todo mundo, menos o Brasil, mas enfim. A única coisa que eu vou falar é que eu vou estar sempre a apoiar os jogadores do Brasil. Nunca vou colocar para baixo os jogadores do Brasil, porque eu sei que eles se esforçam muito para chegar onde estão, ok? E tem várias equipes que não chegaram onde chegaram. E sim, eles nos representaram, os africanos lutaram por nós. E não é vergonhoso. Parem de comentar nos meus vídeos que é vergonhoso. Nos perdoe pelo que o Brasil vos fez. O Brasil não nos fez nada. O Brasil lutou por nós. E está ali, esse é o resultado que eles tiveram. Mas isso não quer dizer que eles não lutaram. Okay? Não é porque eles não ganharam que eles não lutaram. Lutaram por nós e estamos orgulhosos deles, sim. Vocês podem não estar, mas eu estou orgulhoso deles. Estão de parabéns. Principalmente o Neymar, que continua a lutar pelo Brasil, mesmo depois de tantas críticas, mesmo depois de tantos vídeos a tentar humilhar, a colocar ele para baixo. Está de parabéns, até o último momento ele estava ali para o Brasil. E ainda livrou o Brasil da vergonha de sair de 0-2 com a Noruega. E tem pessoas a criticar, a dizer que... Meu Deus... Esse reconhecimento chamou a atenção porque veio justamente depois da eliminação da seleção. Enquanto muitos imaginavam que o assunto seria apenas o resultado, torcedores estrangeiros passaram a destacar outro aspecto, a relação única que o Brasil tem com o futebol. Em vídeos e publicações, muitos comentaram que é difícil encontrar outro país onde o esporte esteja tão presente no dia a dia. Desde as crianças jogando nas ruas e nas praias, até as conversas entre amigos e familiares, o futebol continua sendo uma das maiores expressões da cultura brasileira. Outro ponto bastante citado foi a forma como os brasileiros acompanham competições do mundo inteiro. Além de torcer pelos clubes e pela seleção, o público brasileiro costuma conhecer jogadores, acompanhar campeonatos internacionais e demonstrar interesse pelo futebol como um todo. Para muitos estrangeiros, essa paixão ajuda a manter viva a relevância do esporte. Mesmo nos momentos de derrota, a expectativa, a emoção e o debate continuam fazendo parte da rotina dos torcedores. Essa capacidade de viver intensamente cada partida foi apontada por muitos como uma das características que tornam o Brasil diferente de tantas outras nações. É claro que nem todos os comentários são iguais, e também existem críticas. Mas, no meio das discussões, chamou a atenção a quantidade de mensagens reconhecendo a importância do Brasil para a história e para a cultura do futebol. Afinal, independentemente do momento vivido pela seleção, o país continua sendo lembrado como o berço de grandes craques, de 5 títulos mundiais e de uma paixão que atravessa gerações. Talvez seja justamente por isso que, mesmo quando o resultado não é o esperado, o Brasil continua sendo um dos países mais respeitados quando o assunto é futebol. Porque para milhões de brasileiros, o futebol nunca foi apenas um jogo. É tradição, memória, identidade e uma paixão que continua inspirando torcedores ao redor do mundo. Se existe um hino capaz de emocionar um estádio inteiro, esse hino é o do Brasil. E eu acho que não é só pela melodia, é pela forma como ela descreve o Brasil. Gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso. Em teu futuro espelha essa grandeza. O Brasil não é chamado de gigante pelos títulos que conquistou, pelo seu exército, e sim por ele ser quem ele é, pela sua natureza, pela sua beleza. Impávido significa alguém que permanece firme, que não se intimida diante das dificuldades. Colosso significa gigante. É como se o hino dissesse que o Brasil é um gigante forte e corajoso. Mas se ergues da justiça, clava forte. Primeiro, o que é clava? A clava era uma arma antiga utilizada como símbolo de força, mas no hino ela aparece acompanhada da palavra justiça, ou seja, não é a força pela força, é a força para defender o que é justo. E depois vem um dos trechos mais poderosos da nossa história.
verás que um filho teu não foge à luta. Esse verso nunca prometeu que o brasileiro venceria todas, mas ele prometeu outra coisa, que diante das dificuldades, o brasileiro ele nunca desiste, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Do filho deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Percebe a delicadeza? O hino chama o Brasil de mãe, uma mãe que acolhe seus filhos, e do orgulho que é ser filho deste solo, que é o solo brasileiro. E talvez seja por isso que ele foi considerado o hino mais bonito dessa Copa do Mundo. Mas e você, me conta, você também acha que é impossível não se emocionar com o hino nacional brasileiro? Acha que ele é o mais bonito realmente dessa Copa do Mundo? Fala aqui nos comentários, não esquece de me seguir não, que isso aqui é um trabalho da Zorra pra fazer. E até o próximo Histórias de Copa. E esse reconhecimento também serve para lembrar que a influência do Brasil no futebol vai muito além dos 90 minutos de uma partida. Durante décadas, o país ajudou a construir a história do esporte com jogadores que marcaram gerações, estilos de jogo que inspiraram equipes ao redor do mundo e uma torcida que transformou o futebol em um verdadeiro espetáculo. Não é por acaso que tantos atletas estrangeiros sonham em jogar diante da torcida brasileira ou vestir a camisa de grandes clubes do país. O ambiente criado pelos torcedores, a atmosfera dos estádios e a importância dada a cada jogo são características frequentemente elogiadas por quem acompanha o futebol internacional. Outro aspecto destacado é a capacidade do brasileiro de discutir futebol com riqueza de detalhes. Seja em casa, no trabalho, nas escolas ou nas redes sociais, o esporte faz parte das conversas do cotidiano. Táticas, escalações, revelações da base e campeonatos nacionais e internacionais são assuntos que mobilizam milhões de pessoas durante o ano inteiro. Essa conexão também impulsiona o desenvolvimento do esporte. O Brasil continua revelando jogadores que despertam interesse de clubes de todo o mundo, enquanto campeonatos nacionais seguem sendo acompanhados por uma torcida apaixonada. Mesmo diante de mudanças no futebol moderno, a tradição brasileira continua sendo uma referência para quem ama o esporte. Por isso, quando estrangeiros fazem elogios ao Brasil, muitas vezes não estão falando apenas dos títulos conquistados ou dos grandes nomes da história. Estão reconhecendo uma cultura que mantém o futebol vivo todos os dias, independentemente de vitórias ou derrotas. E esse talvez seja o maior legado do país para o esporte. Mostrar que o futebol pode representar muito mais do que uma competição, tornando-se parte da identidade de um povo e um elo capaz de aproximar pessoas de diferentes culturas ao redor do mundo.